acerca também de Deus. A gente pensou um pouquinho na outra oportunidade acerca de como é Deus. Hoje eu quero refletir com você acerca da existência de Deus. Deus existe? É uma pergunta importante, é uma pergunta necessária. Deus existe? Meus queridos, meus amados irmãos, a verdade é que a existência de Deus, ela, a rigor, ela não pode ser nem provada e nem negada. Não que estejamos preocupados em provar que Deus existe. A Bíblia não se preocupa em provar que Deus existe. A Bíblia simplesmente declara a existência de Deus. Ela diz, no princípio, criou Deus. Ela já declara o protagonismo de Deus, já no primeiro versículo, no princípio, criou Deus. Veja, ela não diz que Deus surgiu no princípio, não. Ela diz, no princípio criou Deus. Deus é o protagonista. Deus é a causa não causada. Deus está no princípio de todas as coisas. A palavra de Deus, ela vai nos mostrando o fato. A existência de Deus como um fato. E um fato que para mim, para você, vai se apoiando na fé. Porque se Deus aparecesse para nós, sabe, como alguém deseja, não é? Se Deus aparecesse para mim, eu não teria dúvida da sua existência. Se Deus surgisse para nós, então não seria necessária a fé. No entanto, Deus nos estimula na sua palavra como disse Jesus a Tomé, porque me vistes, tu crestes. E aí ele vai dizer, bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. E a fé é esse firme fundamento, lá de Hebreus 11. A fé é essa certeza, essa convicção das coisas que se espera, a certeza daquilo que o olho não vê. Se não é possível provar a existência de Deus, fica uma outra dificuldade, porque não é possível também provar a sua não existência. Razão pela qual aqueles que afirmam ou são adeptos do ateísmo, até hoje não provaram a não existência de Deus. A Bíblia diz que crê em Deus, crê no invisível, ainda que você não o veja, mas ainda assim você pode sentir a sua presença. Ainda assim você pode sentir os efeitos da sua presença. Você não vê a temperatura, mas você sente os seus efeitos. Você não vê o tempo, mas você sente os seus efeitos. Você não vê o vento, nem a brisa, nem o ar, mas você percebe claramente os seus efeitos. O fato de não vermos não é evidência de que não exista. Simples fatos naturais demonstram essa verdade. E Deus, que é muito mais do que o simples vento, muito mais do que o ar, muito mais do que o espectro da luz, Deus é maior que tudo isso. No entanto, Ele diz para mim, para você na sua palavra, em Hebreus 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus diz que pela fé nós entendemos que aquilo que existe foi criado a partir daquilo que não se pode ver. Está falando de Deus, do Deus invisível, mas que sendo invisível criou todas as coisas, deu forma a todas as coisas, deu vida a todas as coisas, chamou todas as coisas à existência, e a tua alma e o teu coração pode sentir a sua presença. Você pode ser impactado pela comunhão com o Espírito de Deus, ainda que você não veja. Meu querido, minha querida, Jesus em João 20, 29, ele diz, porque me viu, você creu. Você não precisa ver.
Alguém diz, eu quero ver para crer. Mas com Deus é diferente. Você crê e você sente. Você crê e você percebe. Você crê e você vê, mas você vê o efeito de Deus na tua vida, o milagre, a transformação, a salvação, a regeneração, a transformação, que alguém vai dizer assim, mas o que foi que aconteceu? É Deus que aconteceu nessa vida. É Deus que aconteceu nesta pessoa. É Deus que mudou a história desta pessoa. É Deus que tirou da beira do caminho e transformou, libertou do vício, tirou das drogas e levantou como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. E você diz, só Deus para fazer algo assim. É o efeito da mão de Deus. É aquele que vivencia os milagres da parte do Senhor. E você não, milagre não explica, mas é algo real. É um impacto na nossa vida, tem um impacto no nosso corpo. E alguém diz assim, mas como estava desenganado da medicina, mas como não tinha... Não, eu me lembro do meu filho Adam, quantos decretos de morte no ventre da mãe ele recebeu. Quantos decretos, e os médicos chamam de feto, né? Este feto não vai prosperar, este feto vai ter aborto no 4º mês. E eram N decretos e exames que iam comprovando que a medicina não estava errada, a medicina estava certa. Agora Deus tem a última palavra. O Todo-Poderoso, aquele que é fiel. Ele operou grande milagre e grande maravilha. E no dia que o Adam nasceu, a junta médica o cercou e procurou pelo menos uma síndrome. E não existia nada, porque Deus é fiel. Fé é isso. Sem fé é impossível. Mas se você tem fé, oh glória, se você crê, tudo é possível ao que crê. A Bíblia, apesar de não se preocupar em provar a existência de Deus e declarar a sua existência, ainda assim existem evidências de que Deus é real. Existem evidências de que Deus existe. Eu trago para você Salmo 19, versículos do 1 a 4. Olha o que diz o salmista. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite, sem discurso nem palavras. Não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Quando o telescópio Hubble foi colocado no espaço e começaram a chegar as primeiras imagens do universo, e se teve então um conhecimento ainda maior do cosmos, um conhecimento que vem se multiplicando desde a década de 90. E quanto mais se aprende do universo, mais se tem para aprender. As maravilhas que Deus estabeleceu no universo. E Jó diz, e tudo isso é apenas a orla do seu manto. É apenas a orla. Quando você pensa no ninho da águia, uma nebulosa que tem no espaço. E daquela nebulosa, em uma das suas extensões, a luz leva 4.000 anos para percorrer uma daquelas extensões da nebulosa da águia. 4.000 anos. A luz é o elemento mais rápido que existe na natureza. 300.000 quilômetros ela percorre em um segundo. Mas mesmo a luz leva 4.000 anos só para percorrer uma pequena extensão da nebulosa da águia. E a nebulosa da águia é o quê? É apenas uma nebulosa. E o universo é maior que tudo isso. E, no entanto, o universo inteiro não pode conter a Deus, porque Deus é maior que o universo. Mas os céus declaram a glória de Deus. Os homens de ciência, olhando para o universo, disseram: Deus criou o universo com formas geométricas perfeitas. Albert Einstein
grande físico e maiormente científica do século passado, ele não só entendia que as formas geométricas eram perfeitas, mas ele conseguiu ver o que ninguém viu. Ele conseguiu perceber a geometria da maneira como ninguém percebeu. Ele percebeu a interação entre matéria e espaço e como a matéria influenciava o espaço a ponto de curvar o próprio espaço. Realmente, as coisas de Deus são maravilhosas. E homens como Albert Einstein assim se expressavam, dizendo: quanto mais eu estudo e conheço do universo, mas eu percebo que existe um Criador. Stephen Hawking, físico, grande nome da física ali na Inglaterra, que morreu não tem muito tempo, ele disse: parece que quando a gente finalmente chegar lá no topo do conhecimento, a gente vai descobrir uma coisa, que os teólogos já estavam no topo, já estavam bem velhinhos, esperando a gente chegar lá. Os céus declaram a glória de Deus. Um dia declara, discursa ao outro dia, revelando as maravilhas de Deus. O firmamento proclama as obras das suas mãos. Salmo 19, versículo 1, verso 4. Sabe, entender essas coisas, entender a natureza como consequência e causa de um Deus que a pensou e imaginou, nos leva a pensar: existe um Criador. A perfeição que cerca a natureza. Se você olhar o muito grande, você vê algo glorioso. Quem foi que pensou tudo isso? Se você pegar um microscópio eletrônico e voltasse para o muito pequeno, uma única célula, o maquinário biológico que funciona com tamanha perfeição, com tudo se encaixando, com tamanha engenharia, com tamanha criatividade, você para e pensa: mas quem fez tudo isso? Quem imaginou tudo isso? Não precisa ser o muito grande, mas o muito pequeno. Uma única célula da tua pele também declara a maravilha de Deus. Também declara a glória de Deus. Também declara que existe uma mente maior, uma inteligência superior que pensou todas essas coisas. Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 11, diz assim: que Deus também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Há no ser humano, em todas as eras que você estudar, em todas as civilizações pelas quais você puder passar, você vai encontrar uma coisa: o homem dizendo: existe um Criador. O coração batendo e dizendo: existe um ser superior. Há alguém para quem o homem se volta, ainda que não conheça, ainda que não saiba perfeitamente quem ele é, ainda que não absorva exatamente quem ele é, mas uma busca desse Deus, uma busca deste ser, uma busca deste Criador. E não importa se você vai olhar para a história, não importa se você voltar no tempo, não importa se você percorre a história humana, você vai encontrar o homem buscando um ser criador, um ser divino. Diferentes culturas, diferentes continentes, povos que nunca se viram, mas creem que existe um Criador. Se há algo que pode unir as diferentes etnias, as diferentes culturas, as diferentes épocas da história, é o fato de que o homem, ele tem uma convicção na sua alma, no seu ser, algo que está escrito lá dentro, dizendo: existe um Criador. Não por acaso, Eclesiastes, no capítulo 12, verso 1, vai dizer: lembra-te do teu Criador. Lembra-te, você tem um Deus que te deu vida, um Deus que te formou. Aquele de quem Paulo vai dizer no Areópago: nele vivemos, nele existimos e nele nos movemos. Queridos, a palavra de Deus, no Salmo 14, vai declarar assim um salmista: diz o tolo no seu coração: Deus não existe. É verdade. Existem aqueles que afirmam: Deus não existe. E o movimento ateísta, na verdade, não é algo antigo.
O movimento ateísta é algo recente, é algo do século XX para cá, é algo que caminha com o marxismo e nasce ali com a visão marxista, com o desenvolvimento do comunismo, caminha com o socialismo, a ideia e a necessidade de afirmar que Deus não existe, não é uma questão de ciência. O ateísmo não é científico, não. O ateísmo é ideológico. O ateísmo é dogmático. É muito mais um dogma do que uma certeza, do que uma convicção, do que uma prova científica. Mas, no entanto, esse dogma tem se espraiado no mundo universitário, no mundo acadêmico, de modo que ali se chega a discursar, se chega a impor, de certa forma, a ideia de que não existe Deus. Se na academia você afirmar Deus existe, você vai ser olhado como alguém estranho naquele meio, naquele ambiente, porque há um dogma imposto a todos. Muitas vezes, numa simples aula numa universidade, se alguém passa a discutir, se alguém passa a argumentar, e a universidade devia estar aberta a toda a argumentação, você é combatido e alguém quer lhe enquadrar, usar a autoridade da cátedra para enquadrar, porque você tem que engolir uma coisa: Deus não existe. Mas não é uma certeza, não há uma prova, é apenas um dogma, é apenas uma ideologia que tenta negar aquilo que o homem mais simples sabe de modo óbvio. Ele sente o coração bater com tamanha perfeição, e o coração ao bater diz: Deus é real, Deus é real, Deus existe. A simples íris do olho, com seu funcionamento tão perfeito, ela declara: Deus é real, Deus existe. Quando as ondas quebram lá na praia, no seu marulhar, quando a marolinha vai chegando da praia, alguém olha toda aquela beleza e diz: só Deus para pintar este quadro tão maravilhoso. Sabe, quando você pensa esse planeta passeando pelo espaço, sem errar o caminho, sem pender para a direita, sem pender para a esquerda, a sucessão de dias, a tamanha perfeição de todas as coisas que Deus criou, não há como não dizer: existe um ser superior que deu forma, que pensou tudo isso, que criou toda esta maravilha, a quem honra, a quem a glória e a quem o louvor. Mas o tolo vai dizer: Deus não existe. Querido, além dos argumentos da Bíblia, eu quero pensar com você os argumentos filosóficos acerca desta questão. Deus existe? Eu quero pensar com você um pouco. Existe um argumento importante, que é o argumento ontológico. E o argumento ontológico, ele fala que o existir é maior do que o não existir. Aquilo que existe é maior do que aquilo que não existe. A verdade é que a não existência não gera existência. É que do nada não sai coisa alguma, do nada não brota coisa alguma. Então, o fato de que se existe, se está em uma condição superior à condição de não existir. O fato de ter vida lhe coloca numa condição superior em relação àquilo que não tem vida. Pensando assim, ontologicamente, a filosofia diz: então existe um ser que existe e que é maior do que todos os seres que existem. Existe um ser que existe e que foi causador, ele provocou a origem, ele gerou a existência, ele é a própria existência. E a filosofia, na sua maneira de pensar, e aí eu falo de ciência, a filosofia, na sua maneira de pensar, através do argumento ontológico, ela consegue encontrar a convicção e a evidência filosófica de um Deus que existe, um Deus que é real. Há um outro argumento filosófico, que é o argumento teleológico. E o argumento teleológico, ele vai dizer que o universo, ele apresenta um projeto tão incrível. Não, todo o universo, para onde você olhar, parece que alguém sentou na prancheta e pensou todas as coisas. Parece que alguém pegou a terra, o sol, a lua, as estrelas, e colocou no seu lugar, e deu forma, e deu vida. Parece que alguém organizou a galáxia, organizou o universo.
você olha tudo quanto Deus criou na imensidão, ou aquilo que é muito pequeno, como já falei, e observa, tem um projeto, tem algo perfeito aqui, tem algo que foi pensado, tem algo que é lógico. E alguém diz aqui, teve um projetista. Não tem como negar o fato de que houve um projetista. Uma vez, alguém dizendo, Deus não existe, e argumentando isso com um colega, afirmava, Deus não existe. E aquele amigo que era crente, olha para ele e diz, esse teu relógio, de onde você o obteve? E ele é orgulhoso do relógio, disse, é um relógio suíço. E relógio suíço é feito com muita perfeição, são muitas engrenagens, são rodas dentadas muito pequenininhas, são parafusos, pequenos parafusos, são molinhas que estão exatamente no lugar e tem a forma necessária, a potência necessária para que esse relógio funcione e não atrase. São os melhores relógios do mundo, os relógios da Suíça, fabricados pelos fabricantes suíços naquele momento, naquela época. E aquele crente, aquele homem de fé, mas na sua simplicidade, disse para ele, se eu te dissesse que cada parte desse relógio, cada roda dentada desse relógio, a si mesmo se fez, do acaso, se formou, se juntou, se combinou, se apertou, colocou-se nessa caixa de aço e começou a funcionar com essa perfeição, o que é que você diria de mim? Eu diria que você é doido. Você é louco, não tem como. Esse relógio que foi feito por engenharia, através do trabalho de engenheiros muito competentes, que trabalharam para dar forma a esse relógio. Aqui tem muita tecnologia envolvida. Não há como as peças desse relógio fazer-se a si mesmas se combinarem, se juntarem e darem forma a esse maquinário. Então o amigo disse, não é louco também aquele que olha o universo, olha o sol, a lua, as estrelas, olha o firmamento, olha todo o universo e o seu funcionamento que não atrasa e não adianta. Um dia se sucede ao outro dia com perfeição, a sequência das estações se dão, a lua, ela segue o seu ciclo em volta da terra, sem atrasar, sem adiantar. É possível dizer quando houve o último eclipse solar e se prever quando vai ser o próximo. É possível dizer quando houve o último eclipse lunar e afirmar quando será o próximo. Não é muito mais louco aquele que afirma que o relógio universal a si mesmo se fez, a si mesmo deu forma? E o amigo calou-se, porque ele sabia que o relógio que ele tinha no pulso, em complexidade, jamais podia se comparar ao próprio universo. É evidências reais à tua volta de que Deus existe, de que Deus é real. Sabe a Terra? Quando a gente olha o nosso planeta, é incrível. Ele está no lugar certo em relação ao Sol. Nem muito quente, nem muito frio. Se tivesse mais um pouquinho perto do Sol, era quente demais. Não sustentaria a vida. Todos os planetas que estão mais perto do Sol não sustentam a vida. São quentes demais. Quando você pensa em afastar a Terra do lugar onde ela está, em relação ao Sol, fica frio demais. É tão frio que não é possível sustentar a vida, mas a Terra está no lugar exato, no lugar preciso, onde é possível ter água, onde é possível ter a temperatura necessária para a sustentação da vida. E não obstante o Sol existir, o Sol tem o tamanho certo, porque se o Sol fosse grande demais, também não era possível sustentar a vida. Se ele fosse menor do que o que ele é, muito menor, também não podia sustentar a vida. E não obstante ele tendo o tamanho certo, a Terra é incrível. Tudo na Terra funcionou para dar certo. Porque se você olha a Lua recebe a radiação solar, não tem nenhuma proteção. É por isso que astronauta, quando vai à Lua, quando ia nas viagens lunares, ele ia com aquela proteção, porque por conta dos raios solares, a radiação cósmica, ele não podia se expor. Não há oxigênio, mas também tem a radiação cósmica, precisa proteger os olhos, aquele imenso capacete para proteger os olhos. Mas a Terra é diferente. A Terra tem lá no seu núcleo um motor que não para de funcionar, um motor que vai girando, sabe, a uma alta temperatura, produzindo uma proteção eletromagnética. Existe um
campo de força em volta da Terra, que quando as emissões do Sol chegam até a Terra e chegam mais fortes, existe um campo de proteção que protege, e nos polos você vê a aurora boreal. É o efeito dessa proteção que está sobre a Terra. Se não houvesse essa proteção, a Terra também não seria viável. Até desta forma, você vai percebendo, Marte não tem isso. E olha a situação de Marte. Marte não está tão distante em relação à área ideal para um planeta ter vida. Mas olha, Marte não tem nada, Marte não tem vida, Marte é um grande deserto. Por quê? Porque Marte não tem essa proteção que a Terra tem. Tudo na Terra concorreu para que a Terra desse certo. Quando você olha todos os outros planetas do sistema solar, você vê formas como não daria certo. Cada planeta está dizendo, é a forma como não daria certo. Mas com a Terra, com lá onde você existe, tudo deu certo. É porque teve uma mão, o Deus que faz dar certo. Com Deus dá tudo certo. Aquele que guiou, aquele que interviu, aquele que fez todas as coisas. Não obstante, estando no lugar certo, mas se a Terra fosse menor do que o que ela é, ela seria como a Lua, seria estéril. Ela não teria atmosfera, ela não sustentaria a vida. Se ela fosse um pouco maior, ela teria tal gravidade que a nossa atmosfera seria espessa demais, pesada demais. Como Vênus é pesada demais, não sustentaria a vida. A Terra, inclusive, tem um tamanho certo. Até isso Deus pensou. E por que a Terra tem um tamanho certo? É porque Deus sabia que nós íamos morar na Terra. É porque Deus fez a Terra para que nela nós vivêssemos, para que nela nós existíssemos. Sabe, a atmosfera da Terra, ela tem a densidade certa. Se você subir uma montanha muito alta, você vai sentindo os efeitos da falta de oxigênio. É o que aconteceria se a Terra fosse muito menor. Não teria oxigênio. O tamanho da Terra, a localização da Terra. Não obstante existir o planeta Terra no lugar certo, com o tamanho certo, Deus ainda colocou a Lua do lado para equilibrar o eixo da Terra. Se a Lua se desliga da Terra, a Terra não teria as estações, ela não teria o equilíbrio, ela não teria norte e sul, ela seria uma bola rolando. Imagine uma bola de futebol rolando pelo campo sem posicionamento, mas do lado está a Lua, olhando para a Terra, equilibrando a Terra, para que você tenha verão, inverno, outono, primavera. Deus cuidou de todas as coisas. É a mente de Deus, é a sabedoria de Deus, é a evidência de que Ele é real, de que Ele existe, de que Ele cuida de mim, de que Ele cuida de você. E se você disser, Deus não existe, olhe para você, olhe para o mundo à tua volta. Quem foi que criou tudo isso? O nada não pode gerar alguma coisa. Ah, mas eu creio que do caos surgiu o sol, do caos, é isso que a ciência vai dizer. Do caos surgiu a lua, as estrelas, do caos surgiu a gente. Do caos. Se você crê que o caos é capaz de gerar alguma coisa, então você pode pegar uma gráfica, colocar uma bomba lá dentro, explodir a gráfica, e quando explodir, do resultado da explosão, vão aparecer várias enciclopédias. Vai aparecer um monte de livros. Vai surgir uma biblioteca inteira. Se você crê que o caos faz isso, não precisa autor, não precisa impressora. Basta colocar tudo lá e põe uma bomba que o caos vai produzir todas essas coisas. Não tem lógica, não tem sentido. Existe um Criador, existe um Deus que pensou você, existe um Deus, como disse Paulo, nós somos poemia das suas mãos, nós somos obra das suas mãos. Ele nos criou, Ele nos formou e Ele nos fez imagem e semelhança. Ele soprou e colocou em nós o seu Espírito e gerou em cada um de nós um desejo da sua presença, um desejo de o conhecer. E é por isso que o homem, desde a sua tenra idade, ele olha para os céus, olha para todas as coisas e ele diz no seu coração, Deus existe e eu quero conhecer a Deus. Há um desejo de Deus. O salmista diz, assim como a corça brama, suspira, anseia pelas correntes das águas, por ti, ó Deus, suspira a minha alma,
A minha alma tem sede de Deus. Só Deus preenche o coração do homem. Deve haver aquela causa causadora de todas as coisas. Se tudo quanto existe, existe uma causa para tudo quanto existe. Há uma causa que não tem causa. Há uma causa que é a causa original. Deus é a causa de todas as coisas. Deus é a causa da tua existência. Um outro argumento importante da filosofia é o argumento moral. Sabe, em toda a sociedade, é incrível, você pega o decálogo e encontra as leis. Deus, ele expressou em 10 pontos aquilo que era essencial para a nossa vida. E Jesus, que é a própria palavra em forma de carne, resumiu aqueles 10 pontos em 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas quando você pega outros códigos legais, como por exemplo o Código de Hammurabi, você encontra ali também elementos os quais Moisés também utilizou. E alguém diz, é porque Moisés colou, Moisés fez cópias. Mas se você procurar outras civilizações antigas, você não vai encontrar uma civilização que não tenha legislado, não tenha estabelecido leis morais. Civilizações que não tenham tratado, por exemplo, do assassinato, dizendo que assassinar é errado, matar é errado. A lei de Deus diz, não matarás. Você vai encontrar civilizações que estabeleceram códigos morais dizendo roubar é errado. E a palavra de Deus diz, não roubarás. Você vai encontrar nas sociedades antigas elementos morais, conceitos morais que combatem a permissividade sexual. E por que isso acontecia? O que é que fazia com que as sociedades antigas, em lugares diferentes, tivessem um código moral? O certo e o errado estava bem diante das pessoas. O certo e o errado, lá o seu vícola, morando na selva, sem ter contato nenhum com a civilização humana, mas ele tem lá conceitos morais. Ele sabe que roubar é errado, que matar é errado. Ele sabe que cometer adultério é errado. Ele tem um senso que o dirige, que o guia, que está nele. Paulo vai dizer, eles têm, não tendo eles a lei, não tendo eles a Bíblia, mas eles têm a lei de Deus escrita nos seus corações. Há algo que diz, para aquele que está na ilha mais distante, não roubarás. Há algo que diz, para aquele que mora no polo mais afastado, não matarás. Sabe quem é que faz isso com o homem? É o Criador. Aquele que fez, o autor da vida, ele também deixou a sua assinatura. E quando alguém diz, não, mas tudo é fruto do acaso, não existe mundo espiritual, não existe esse negócio. Olha, quem foi que disse ao coração o que é mentir? O coração, se você buscar o conceito stricto sensus, é uma bomba que bombeia líquido dentro do teu corpo, mas mente para você ver. Diz uma mentira e o coração altera o seu trabalho. Diz uma mentira e o pulso altera. Quem é que disse para o corpo do homem, para o sistema circulatório do homem, que o que você está falando é uma mentira? Quem ensinou o certo e o errado para o coração? O olho, que tem, a ciência vai dizer, a evolução vai defender que ele foi evoluindo, porque eles precisam da evolução para negar o Criador. Mas quem foi que ensinou o olho do homem? Que quando ele mente, o olho altera, o olho dilata. E é possível saber se com precisão que alguém mentiu por causa da reação do olho, da íris, da dilatação na íris do olho. Quem ensinou ao olho o certo e o errado, acerca da verdade e acerca da mentira? É que você tem um Criador. É que você foi criado por um Deus santo. É porque você foi criado por um Deus que é luz e não trevas. É porque você foi criado por um Deus que é a verdade e não é a mentira. É porque ainda que você não tenha uma prova cabal de que Ele existe, mas tudo em você, tudo dentro de você, tudo à tua volta, declara: Deus é real,
Deus existe, você tem um Criador. Como diz Paulo, nele vivemos, nele existimos, nós respiramos porque ele nos concedeu respirar, nós vivemos porque ele sustenta a nossa vida. Há em nós um fôlego de vida, há em nós uma inteligência, há em nós um entendimento e uma sensibilidade para o invisível. Quem é que nos concedeu isso? É o Criador, é o nosso Deus, é aquele que nos deu vida, é aquele que nos deu forma. Queridos, apesar de todo o argumento, seja ele filosófico, seja ele físico, seja ele natural, alguém vai dizer: Deus não existe. Porque admitir que Deus existe tem consequência. E qual é a consequência? Romanos vai nos afirmar, capítulo 1, versículo 25, afirma Paulo na carta aos Romanos: trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Queridos, quando alguém afirma que Deus não existe, é porque quando eu entendo que Deus existe, tem implicações. Há um líder que defende a ideia da não existência de Deus, e ele chegou a colocar outdoors dizendo: Deus não existe, Deus provavelmente não existe. Ele não disse que Deus não existe, mas disse: Deus provavelmente não existe, porque ele não pode provar. Deus provavelmente não existe, então não fique preocupado com isso. E o que é que ele está afirmando com essa simples frase? É que se Deus existe, então tem consequência a existência de Deus. O mundo no qual Deus exista é um mundo que sabe que mentir é errado. É um mundo que sabe que matar é errado. É um mundo que sabe que terá que prestar contas a um Deus todo-poderoso. E é por isso que muita gente prefere se voltar para a ideia de que não há Deus, porque se não houver Deus, então não tenho que prestar contas. Então a verdade é relativa. Como alguém diz por aí: não existe verdade absoluta. Existe verdade absoluta. Deus é a verdade absoluta, e a verdade de Deus, ela não é relativa, ela é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade libertará. Romanos 1:20 diz: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Queridos, quando admitimos que há um Deus, temos que pensar em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Temos que pensar em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Meu amado, eu te convido a pensar acerca dessas coisas. Há um Deus que te ama. Há um Deus que te amou de tal maneira, de tal forma, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Há um Deus que quer se revelar para você. Há um Deus, como disse o Senhor Jesus em Apocalipse 3:20, que está batendo na tua porta. Bate na porta da tua inteligência, bate na porta do teu coração, bate na porta da tua alma, e se você abrir a porta, ele disse: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Ele vai entrar na tua vida, ele vai entrar na tua história, ele vai entrar no teu coração, e você vai conhecer quem é Deus. Nesta manhã eu te convido a abrir a porta, a abrir o teu coração e ter um encontro com o Senhor. Lembra-te do teu Criador. Ele existe, ele é real, ele te ama e ele te convida para que você tenha um encontro com ele. Faça hoje uma aliança com ele. Faça como Abraão, que ouviu a voz de Deus ao chamando: Abraão, Abraão. Ele ouviu a voz e ele decidiu aceitar os projetos de Deus na sua vida. Deus o convidou para andar com ele. Venha andar com Deus. Enoque andou com Deus e agradou a Deus. Venha andar com o Senhor.
aquele que te deu vida, aquele que sustenta a tua vida, aquele que te ama. Ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Há um vazio no coração do homem sem Deus, há um vazio no coração da mulher sem Deus. É do tamanho de Deus, só Deus pode ocupar. Abre o teu coração. O Senhor Jesus disse: aquele que me ama faz a minha vontade, e eu e o Pai iremos até Ele, e nele faremos morada. Seja a morada de Deus. Apesar dele ser tão grande, apesar dele ser maior do que o universo, mas ele é todo poderoso. Ele também faz morada no teu coração. Tenha este encontro com o Senhor nesta manhã. Deixo para você, por fim, Hebreus 11:6. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que ele recompensa, veja a sua palavra, que ele recompensa a todos quantos se consagram a ele. Se consagre ao Senhor, entrega a tua vida ao Senhor. Tome esta decisão. Escreva no chat: eu quero um encontro com Deus. Eu quero um encontro com Deus. E nós vamos orar por você. Pai amado e santo, eu te louvo pela tua palavra, Senhor, nessa manhã, por essa reflexão. Senhor, tratando acerca de uma temática tão séria como essa. Quando tanta gente, Senhor, tem sido enredada por ideologias que negam a tua realidade, a tua existência. Ainda que os corações estejam sedentos de ti, ó Senhor. Eu te peço, ó Deus eterno, ó Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Te revela nessa manhã a cada coração. Te revela nessa manhã a cada pessoa, Senhor. Pai, dando vida, convencendo, Espírito Santo, tocando naquele, Senhor, ainda que sem vida espiritual, porque longe de ti não há vida, mas, Senhor, sopra o teu Espírito nessa manhã e chama, Senhor, para a vida aquele que está na morte espiritual. Assim como o Senhor soprou no vale de Ezequiel, sopra nesta manhã, ó eterno Deus, e traz a vida, Senhor. Coloca o fôlego da vida, coloca, Pai querido, a tua salvação e faz uma transformação, Senhor, uma regeneração, de modo, Pai querido, que uma grande multidão honre, adore e glorifique ao Deus Todo-Poderoso, ao único e verdadeiro Deus, o amado da nossa alma. Meu amado, minha amada, que o Senhor te abençoe grandemente, poderosamente. Agora eu te convido